Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha, hoje a tia vai fazer um vídeo diferente. Eu fiz os slides, vou comentando com vocês os slides e eu vou falando com vocês também. Quem quiser acompanhar o livro, tá na página 80 e 81. Só lembrando vocês, eu passei uma matéria para frente, né? Que eu comecei a falar um substantivo. Porque a matéria de pontuação eu acho que é extensa, eu passei muita atividade, como eu sei que vocês têm, a tia não viu na segunda, eu resolvi dar hoje na quarta. Hoje nós iremos fazer 2 atividades, tá? Essa de português e a tia vai mandar também em redação, mas eu vou explicar no final do vídeo. Só lembrando, esse vídeo é extenso. Eu já tinha gravado um de 20, tinha dado 25 minutos. Só que eu gravei no celular e eu acho que eu deletei, perdi. Então, calma, é longo, mas eu quero que eu vou falar item por item, vou dar exemplos, eu quero que você absorva esse conteúdo porque é muito importante, gente. A pontuação é a pontuação que enriquece o seu texto. Não é só falar palavras bonitas, difíceis, não repeti-las. Não, a pontuação, sem dúvida nenhuma, ela enriquece o texto. Imaginem vocês, se vocês fossem ler uma poesia e lessem sem pontuação. Gente, existiria rima, existiria alegria, existia a musicalidade na poesia? Então, né? Então, vamos prestar atenção. E outra, gente, essa é uma matéria para a vida, não é uma questão assim, só de vestibular. É uma questão de você no seu trabalho, saber escrever bem, você na entrevista de emprego, tá bom? Então, olha aqui. Aqui a tia colocou os sinais de pontuação, né? Interrogação, exclamação, reticências e vírgula. Não são só esses, tá? Mas eu coloquei para chamar a atenção. Aqui, ó. Depois a tia vai mandar junto com esse vídeo. Desculpa, gente. Esse material. Então, olha aqui. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão e coerência e boa compreensão das informações transmitidas. Sem dúvida nenhuma, eu mesma sou uma que vou explicando para vocês, gesticulando. Quando nós fazemos a linguagem oral, nós apontamos, demonstramos tudo usando as mãos. Já na escrita, seria o que, gente? Seria a pontuação que daria essa entonação, essa coerência, digamos assim, essa estrutura do texto, né? Então, olha aqui. O primeiro pontinho que a tia colocou foi o ponto final. Isso mesmo. Então, o ponto final ele pode ser utilizado para indicar um final de uma frase declarativa. Declarativa nós estudamos lá nas frases, né? A frase declarativa ela pode ser tanto negativa quanto afirmativa. Então, olha lá. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto. Acabou o assunto. Você deu a sua opinião. Ponto. Acabou. Separar períodos. Ela vai estudar mais tarde. Ponto. Ainda é cedo. O que significa? Significa que a pessoa vai estudar mais tarde, embora não seja o horário, né? Ou então, você também, essa frase dá até uma dupla interpretação. Ela vai estudar mais tempo. Significa o quê? Além de hoje, ela vai estudar mais meses, anos. Embora ainda é cedo comparado com o tempo que ainda falta, né? Então,
ainda falta. Então, o ponto final aí serviu para separar esses dois tempos. Abreviar palavras, sim, inclusive substantivos de tratamento. Então, ao abreviar uma palavra, você usa o pontinho. Aí você fala assim, tia Zanete, mas nós estamos usando lá as abreviações em geografia. Não, geografia não é abreviação, aquilo é sigla dos estados capitais, então não é abreviação. Por exemplo, quando eu coloco páginas, PGS, eu tenho que colocar o ponto final. Depois vamos até olhar se a tia está fazendo certo. 2 pontos, gente. Esse é um que nós usamos muito. E é um também que, assim, dá muitos, como que eu posso dizer, várias maneiras de usar ele. Olha, primeiro, iniciar a fala de personagens. Então, em uma narração. Eu fui com a Arizanete e ela falou. 2 pontos, você vai colocar a minha fala. Vocês estão muito bem. Falei. Então, olha, outra. Mamãe gritou comigo. 2 pontos. Vai estudar. Então, para enunciar a fala de uma pessoa que você está contando, que você está conversando, tá bom? Anteceder orações positivas. Enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, olha aqui. Vamos colocar, estamos cansados dessa pandemia. 2 pontos. Ficar em casa, estudar em casa, não poder ter contato com os colegas, isso faz, no final, ficar cansativo. Vira aí, nós usamos os 2 pontos, quando nós quisemos, no caso, no meu exemplo, quando eu quis citar para vocês algumas coisas que me deixam triste da quarentena, né? Então, usei os 2 pontos. Anteceder citação direta. O que significa essa citação? Quando eu uso frase, quando eu uso um trecho de uma obra, nesse caso aqui, que eu vou mandar para vocês, foi de um filósofo. Então, Platão, é como diz Platão, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Ponto. Certo? Então, assim, se você vai... Como eu li no livro Alice no País das Maravilhas, 2 pontos. Come um biscoito e aumenta. Come o biscoito, toma o líquido, né? E diminui, aí come o biscoito e aumenta. Poderia usar também. Reticências, gente. Reticências é aqueles 3 pontinhos, sim. Lá em matemática, aprendemos lá em conjuntos infinitos. Quando eu coloco reticência, significa que esse conjunto não tem fim. Tá, mas agora nós estamos falando de português. Vamos ver quando que nós usamos esse sinal? Indicar dúvidas ou excitação. Sabe? 3 pontos. Preciso confessar uma coisa. 2 pontos. Aquela viagem que gastei todas as minhas economias. Então, indicar uma dúvida. Não sei, reticências. Se fará frio amanhã ou calor. Posso estar usando nesse termo. Eu me gero uma certa dúvida. Não sei se amanhã será ciências ou português. Então, não sei. E não necessariamente eu tenho que estar usando essa frase, não sei. Eu posso colocar outra colocação, né? E gerar a dúvida e pensar. Onde deixei o celular? Reticência. E acho que na bolsa. Ou no carro, ou no sofá. Entendeu? E essas reticências, no caso, ele serve na dúvida para indicar o tempo que você está pensando, né? Continuando. Interromper uma frase incompleta sinteticamente.
Talvez se você pedisse com jeitinho. Talvez se você fizesse todas as tarefas. Mamãe te ajudaria se você colaborasse. Então, reticências, né? Significa que dar algo a entender. Então, aqui, ó, para você estudar, para você ajudar. Então, essa reticência te dá uma outra colocação. Suprimir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa. Reticências. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele não pediu muita coisa. Mas ele não citou todas as coisas. Ele citou só uma coisa, que nós nos amássemos uns aos outros, não é isso? Então, essa reticência surgiu aí porque não falamos todos, mas falamos alguns. Falamos um exemplo, né? Como, por exemplo, amanhã recolherei as atividades. Recolherei todas as atividades, reticências. Matemática, português e ciência. Então, não é todas as atividades. Concordam comigo? Exemplos do nosso dia a dia que eu acho que ajuda vocês mais a fixarem, certo? Olha, parênteses. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também pode substituir a vírgula ou a travessão. Um exemplo. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość em 1871. 1871 foi entre parênteses. Se vocês observarem aquela mensagem que a tia manda na sexta-feira, eu sempre coloco entre parênteses o quê? A data da segunda, não é isso? Por quê? Eu estou te explicando, eu estou dando uma ênfase na data. Tem outros exemplos. Vamos ver? Uma linda tarde primaveril, entre parênteses, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Nesse caso, gente, ela está dando uma explicação. O que significa? Essa primavera não foi ontem. Não é hoje. É o quê? De antigamente, o filho dela, o filho mais novo dela, era um adolescente, né? Então, um outro exemplo que nós podemos usar, né? O ano passado, você pode colocar em parênteses. No quarto ano com a tia Juliana, fecha parênteses. Estudamos muito. Então, também, entre parênteses, para explicar o ano, que ano que foi, o que você fez nesse ano passado, que foi marcante para você, tá bom? Entenderam? Vamos para o próximo ponto de exclamação, gente. Ótimo! Ponto de exclamação. Final de frases imperativas. Nós vimos, nem toda frase imperativa, que imperativa é o quê? É um desejo, é uma... Como que fala, gente? Uma ordem, né? Então, olha aqui. Fuja foi o exemplo. Então, essa imperativa, nem sempre a imperativa vai estar com exclamação, mas já a exclamativa vai estar com exclamação, não é mesmo? Após interjeição. Interjeição é uma das últimas matérias do seu livro, mas você já estudou em outras séries. Interjeição nada mais é do que palavras que demonstram sentimentos, sendo eles de alegria, sendo eles de tristeza, de admiração. Então, oba! Interjeição significa que é uma interjeição de alegria, né? Então, olha aqui. Ufa, graças a Deus. Então, a outra. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, quase igual a interjeição. Só que essa aqui, ela vai ficar um pouquinho maior para você colocar a exclamação. Como, por exemplo, que bela roupa, que comida gostosa, que belo dia. Então, nós vamos usar a exclamação. O que significa?
que nós estamos expressando alguma coisa. E nem sempre, gente, é afirmativo que nós fazemos, né? Igual nós acabamos de fazer. Pode ser, nossa, que triste. Usa a interjeição, certo? A ponto de interrogação, né? Esse eu acho que ninguém erra. Não, ninguém erra. Por quê, gente? Fazermos perguntas, né? Diretas. Como vocês estão? Estão estudando? Estão fazendo as tarefas? Então, isso aí, o que não falta é pergunta interrogativa para eu fazer para vocês, não é mesmo? Então, agora, às vezes pode ser utilizada junto com um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredita, sério? O que significa? Que ao mesmo tempo que é uma pergunta, você também está eufórico. Como, por exemplo, você ganha um presente. Nossa, o que é? Poderíamos usar os dois juntos. Sou feliz, mas ao mesmo tempo estou curiosa. Eu quero saber de onde que veio, né? O que é? Gente, agora a vírgula. Uma que nós mais usamos. É uma que mais temos dúvida. E aqui eu nem consegui, assim, achar mais detalhadamente, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, olha aqui, vírgula. É o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado. O que significa? Significa que você vai falando e ao mesmo tempo você tem que dar uma vírgula, você tem que dar uma pausa aí no que você quer expressar, tudo bem? A vírgula marca pausas no enunciado, já falou, indicando que os termos por elas separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. O que significa, gente? Não necessariamente ela tem que estar seguindo o meu raciocínio, a lógica da coisa. E nem por isso eu tenho que mudar de frase, nem mudar de parágrafo. Então, eu coloco a vírgula, por exemplo, hoje fui no mercado, vírgula, mas passei na drogaria. Ao chegar lá, percebo que eu não tinha ido no sacolão. Então, o que significa? Não estava com coerência no meu pensamento passar nesses lugares, correto? Olha aqui, separar elementos de uma enumeração, por exemplo, o exemplo que está aqui é meus bolos prediletos são chocolate, coco, doce de leite e nata com morango. Pode ser outras coisas, como, por exemplo, quando você quer falar tudo que você tem na sua bolsinha de material, por exemplo. Eu tenho, dois pontos, lápis, vírgula, lapiseira, vírgula, borracha, vírgula, caneta, vírgula. Entendeu? Você está separando o que você quer falar para a pessoa, né? Você está enumerando os itens que você tem. Ponto e vírgula. Assim, que eu acho que muitas das vezes nós não usamos até mesmo por questão de não sabermos direito como usar. O ponto e vírgula é o que a gente chama de um espaço maior de tempo. Como um exemplo que eu coloquei aqui, uma receita de bolo. Não façam, eu não sei se funciona, só peguei na internet, entenderam? Você vai fazer o bolo aí e vai falar que a receita da tia Lisana não é. Depois, se vocês quiserem as receitas, eu te mando. Então, olha aqui, esse ponto e vírgula utiliza-se para separar os itens de uma sequência de outros itens e também, gente, para dar uma pausa maior, como por exemplo, irei sair para entregar os materiais. Ponto e vírgula. Só que nem todos estão comigo. Então, eu tenho que... Não é só aquela questão rápida. Tem que dar uma paradinha. Também não é a reticências, que eu paro com dúvidas, né? Então, ponto e vírgula é para enumerar sequências de itens, um espaço maior de tempo, tá?
travessão, galerinha. Vamos usar o travessão de forma correta? Sim. Quem fez as atividades de narração, quando eu corrigindo, vocês são bons em travessão, sabe por quê? Porque um dos casos que a gente usa sempre o travessão é quando muda a fala dos personagens, né? Então, eu percebi que vocês colocam isso sempre. Vamos ver aqui, ó. Travessão deve ser utilizada para os seguintes fins. Iniciar a fala de um personagem do discurso direto. Então, ela diz, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Acabamos aí de usar, então, travessão. Por quê? Quem falou? A outra pessoa, que no caso ela quer fazer uma viagem em outubro. Eu gostaria... Não, vamos falar diferente. A professora Alisanete falou no vídeo. Travessão. Vamos estudar português hoje. Indicar mudança no interlocutor dos diálogos, por exemplo, que eu acabei de falar. A tia Alisanete falou o quê no vídeo hoje? Vamos estudar português. Só que eu irei falar para ela que não quero estudar. Não ficou um exemplo legal assim, não. Mas você pode colocar, por exemplo, um diálogo seu com a mamãe. Perguntei à mamãe, tem leite? Mamãe me respondeu, tem sim. Mas eu não me dando por satisfeita, perguntei, tem pão também? Seria então a mudança de diálogo entre você e a mamãe. Cada vez que uma falar, use-se o travessão, certo? Unir grupos de palavras que indicam itinerários, passeio, andar, né, passear, viajar. Então, olha aqui, ó, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém, Brasília é decepcionante. Irei de Uberlândia a Uberaba, a outra versão. Irei de Uberlândia a Uberaba em 2 horas. Tem que ter outra versão aí, ó, de uma cidade para outra. Itinerários é isso, a distância de uma cidade para outra, sem ser mencionada. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detesta atuar. Então, ó, diz Elvis, travessão, o rei do rock. Falou a tia Alisanete, travessão, professora do 5º ano, travessão, que estão todos aprendendo muito bem a matéria. Viu que tudo nós estamos usando aí os nossos exemplos, porque, gente, não é difícil, não. Pontuação, português, matemática, igual eu falei para vocês no início do ano, é prática. Tabuada, eu brinco, almoço e janta, mas não é prática. Senão você esquece, vai chegar no final do ano lá, não vai saber nada. Início do ano que vem, lá no sessão, não vai saber. Então, tabuada é dia e noite, almoço e janta, igual eu já falei, tá? Agora, aspas, gente. Aspas dá uma certa dificuldade ou não, né? Porque a gente tem uma mania de falar assim, né? Você faz assim, não faz? Entre aspas. Então, olha aqui. As aspas são utilizadas. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões, neologismo, arcaísmo e expressões populares. Exemplo. A aula do professor foi irada com aspas. Ele pediu um feedback de suas respostas do cliente. E isso aqui é até uma coisa que nós nem usamos muito, né, gente? Porque se vocês forem analisar a fala de vocês no dia a dia, amores, o que nós usamos de palavras inglesas inseridas no nosso vocabulário? Sim, smartphone. Gravando nossa aula no smartphone, hoje não usei a câmera. Palavra inglesa, teríamos que usar as aspas, né? Outra coisa, tudo assim, a maioria das coisas em tecnologia, a gente usa palavras estrangeiras. Indicar uma citação direta.
que significa? Você tira um trecho de uma obra, aí entre aspas você coloca. Porque isso aí não foi obra sua, você tem que citar lá uma poesia, um trecho de uma poesia. Coloca aspas no início e no final. A pessoa vai saber que aquilo ali não é de um texto seu, é de um texto de uma outra pessoa, né? De uma obra de outra pessoa. Observação. Quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença, onde ela já esteja presente, usa-se a marcação simples. O que significa? Dentro de uma citação, você quer citar uma outra citação. Então, você vai usar só uma aspas. Raro de acontecer, mas existe. Então, você tirou um trecho lá do livro dos Pés em Vermelho. Mas você achou melhor também colocar um trecho dentro da citação dos Três Porquinhos. Ambos aí com o lobo, né? Vivenciando a história do lobo. E vem o caçador. Então, nesse caso, você usaria. Bom? Olha aqui. Prestem bastante atenção. Você vai receber esse material que eu fui falando. Leia ele. Primeiro assistir o vídeo. Leia ele. Depois disso, a tia vai mandar anexado, junto a esse vídeo, um material de atividades para você fazer, tá? Fora isso, amores. Você vai pegar o seu livro, que hoje eu vou mandar um material de redação. Um apólogo, que chama o textinho de hoje. Um apólogo escrito por Machado de Assis. O que seria um apólogo? Um apólogo é uma narrativa que normalmente acontece com um fundo moral. O que significa esse fundo moral? Ele quer te levar a refletir o cotidiano, maneiras que você faz no dia a dia que vão fazer você analisar se elas são coerentes, corretas ou não, certo? E normalmente esse apólogo, ele é trabalhado com seres inanimados, ou animais, ou objetos, né? Então esse aqui, presta atenção, gente. Esse texto é texto que pode ser cobrado em vestibular, em concurso. Então, um apólogo, você vai pegar lá da página 76 até a página 82. Essa página 83, que é a redação, eu vou te mandando um materialzinho aqui também para você fazer. Então, você vai fazer um apólogo a sua redação hoje. O que você vai fazer? Você vai fazer uma narrativa, pessoas conversando, tendo o início, meio e fim. Isso aí, o que eu quero que você manda para mim? Você coloque na essência desse apólogo algo que você quer ensinar para as pessoas. Como nós estamos vivendo essa questão do Covid, pode ser ficar transmitindo notícias que não sejam verídicas, que isso faz as pessoas sofrerem. Um exemplo que eu estou te dando. Pode fazer. O texto é seu, certo? Então, hoje, você vai fazer as atividades que eu vou mandar anexado. Você vai pegar seu livrinho da página 76 a 82, vai fazer também. E vai fazer um apólogo. Você vai escrever um apólogo. Pode ser que no livro, na página 83, aqui eles até te colocam aqui. Martele um prego. Eles te dão alguns exemplos, algumas ideias. Então, eu acho interessante você ler antes para fazer a atividade, tá bom? Gente, qualquer dúvida, ficou extenso, leia o livro. Não, qualquer dúvida você manda para mim, mas olha o seu materialzinho também do livro. Assistam o vídeo novamente. Eu tentei, dentro do possível, ser mais específica e mais clara, porque assim, quando você dá exemplos do dia a dia, eu tenho comigo que facilita mais a sua vida, tá? E mandem também, comentem lá no meu privado o que vocês acharam desse acompanhamento aqui. Se você vai querer mais só focado nos slides mesmo, ou se achou mais legal, mais interessante, ative os slides para fazer, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus. Bons estudos!